Eu fui parar a Macau. Bem, a minha casa é Portugal. É sempre um prazer falar da minha terra, do coração, não é? Porquê é que foste parar a Macau? Macau na Bagagem, um podcast sobre histórias de vida em Macau. Catarina Villanova faz parte da nova geração de portugueses que foram para Macau, tendo viajado em 2017 para trabalhar na comunicação do Festival Literário Rota das Letras. A ideia era ficar por 3 meses e depois fazer voluntariado na China. Porém, Catarina ficou em Macau a trabalhar como jornalista no diário Ponto Final, onde escreveu sobre a realidade do território e também sobre violência doméstica, a história que mais se orgulha de ter publicado. Nesta conversa com uma antiga colega de profissão, partilhamos histórias da Macau atual e de como é fazer jornalismo em língua portuguesa no território. Como é que foi essa viagem para Macau? Exatamente, eu cheguei a Macau em janeiro de 2017 para trabalhar no Festival Literário, no Rota das Letras. Foi a convite do Helder Beja e acabei por ficar lá durante os primeiros 3 meses. Eu chego a Macau com o objetivo de ficar lá apenas durante os 3 meses. Eu tinha acabado a minha licenciatura em jornalismo no verão anterior e a ideia era fazer o gap year, ou seja, fazer aquele ano de aventuras e de experiências antes de ir para o mestrado, para não ir logo de seguida. Pronto, passei por aquele processo de não sabes, trabalhar 6 meses num restaurante antes e depois chego a Macau e de seguida o projeto era ir fazer um projeto de voluntariado na China e depois viajar e em setembro começar então no mestrado. Mas chegando à reta final do festival, portanto em março de 2017, recebo então um convite para ficar em Macau no ponto final enquanto jornalista e claro, nessa altura não consegui dizer que não. Portanto, era a tua primeira oportunidade para trabalhares como jornalista? Sim, tinha tido já algumas experiências, mas nunca, portanto, de forma muito profissional, digamos. Acho que como muitos de nós trabalhei no jornal local da minha terra, o Trevino, na Lausanne, quando ainda estava na escola secundária e tinha também... Bom, trabalhar é sempre aquela expressão um bocado forte, mas estive na RUC, na Rádio Universidade de Coimbra, como também muitos dos jornalistas que passaram por Macau, foi muito engraçado. Ainda me lembro provavelmente das primeiras festas a que eu fui no comeback, tinha sido a festa dos 20 anos da RUC, portanto foi muito engraçado também chegar a Macau e ter essa comunidade muito forte de Coimbra e o ponto final em Macau foi a primeira vez que trabalhei como jornalista. Tu, quando começas a colaborar com o Festival Rota das Letras, tu apanhas o festival muito no seu início. Olhando hoje para trás, o que é que tens a dizer sobre essa iniciativa? Trata-se de um festival que convidou autores portugueses e chineses também. Portanto, como é que olhas para a importância desse evento? Ou seja, o facto de conseguir trazer grandes nomes de literatura portuguesa, não só de Portugal, mas também de todos os países de língua portuguesa, desde o Brasil até aos países africanos de língua portuguesa, como também grandes nomes de peso da literatura chinesa, não só da China continental, como mais locais de Hong Kong, Macau, até Taiwan, e o facto de conseguir trazer todos esses nomes, todas essas experiências, todas essas histórias num programa que é enorme, são 2 semanas. Eu não sei se há festivais assim semelhantes que se prolongam durante tanto tempo. 2 semanas é imenso tempo, mas é uma experiência incrível e daí a minha surpresa se calhar quando eu cheguei em 2017, tens razão, o festival ainda só estava na sua 2ª ou 3ª edição, mas o nome que já tinha e a capacidade de atração de tanto talento, sinceramente eu achava que já estávamos pelo menos, era um festival se calhar para aí com uma década de história ou algo assim. Quais foram as tuas principais atividades? Eu penso que tu trabalhavas como assessora de imprensa. Que histórias é que guardas desse festival em que trabalhaste?
Sim, estava a trabalhar sim, na área da comunicação, portanto não só na assessoria de imprensa, mas também em redes sociais, etc. Mas depois acabei por trabalhar muito diretamente com o Hélder Beja, que era o diretor de programação do festival. Acabei por ajudar muito também a montar o programa, na relação também com os convidados. Tenho memórias maravilhosas da equipa, amigos que eu fiz nessa altura que ficaram e que ainda ficam e que agora muitos de nós já não estamos em Macau, acabámos por sair, a vida trouxe-nos de volta para Portugal ou para vários sítios da Europa. O que é que achaste de Macau num primeiro embate? Eu cheguei, portanto eu também cheguei a Macau, foi muito por causa da minha família. Tenho uma prima que na altura estava em Macau e ainda me lembro quando ela me foi buscar ao terminal marítimo, portanto ao ferry que vem de Hong Kong até Macau, e era de noite, deve ter chegado, sei lá, por volta das 11 da noite. Foi a primeira vez que eu tinha saído da Europa. As minhas viagens pela Europa também eram pouquíssimas. Eu, na altura tinha 21 anos, agora olhando para trás, não é que se tenham passado assim muitos anos, mas tinha só 21 anos quando cheguei a Macau pela primeira vez. E acho que a minha prima, pronto, para não irmos só diretos para casa, levou-me a dar assim um passeio pelo Cotai, que é onde estão os principais hotéis, os casinos, que se parece Las Vegas. Acho que aquele impacto dos casinos e das luzes, e de repente estás em Macau a milhares de quilómetros e estás a ver uma Torre Eiffel, é estranhíssimo. É pensar, mas que terra é esta? E depois chegas a Macau e começas a chegar mesmo ao centro de Macau e percebes que Macau é esta. Como é que é possível ver estas cidades que são tão diferentes? E depois, claro, essas coisas vão-se apercebendo com o tempo, mas acho que foi assim esse contraste dos casinos e do brilho e do dinheiro e das compras, quando chegas depois ao Macau mais central, que não tem nada disso, é muito mais autêntico, muito mais genuíno, muito mais engraçado também. Como é que foste construindo? Porque nós acabamos por construir a nossa rotina em Macau aos poucos, não é? Começamos com um trabalho, e eu própria também comecei no jornal Tribuna de Macau muitos anos antes, mas depois vamos construindo uma relação com Macau, não é? Como é que tu foste construindo essa ligação, essa rotina, além do trabalho que já era bastante absorvente? Sim, dizer que era bastante absorvente é ser-se muito simpático. Acho que os jornalistas em Macau, principalmente os que trabalham nos jornais diários, somos conhecidos por trabalhar muitas horas. É um trabalho que realmente nos consome muito, portanto a verdade é que não sobra muito tempo. Pronto, durante a semana é para esquecer. E depois também temos esta particularidade que os nossos fins de semana são sextas e sábados, portanto os domingos, a nossa semana é de domingo a quinta-feira. Portanto a verdade é que tempo pessoal não houve muito, mas ao mesmo tempo o facto de termos trabalhado como jornalistas, acho que nos obrigou-nos, e não digo isto de forma negativa, mas obrigou-nos a ter que saber tudo o que se passa de Macau e estar em contacto não só com a nossa bolha, com a nossa comunidade portuguesa, mas também com a comunidade chinesa, com as comunidades filipinas, a comunidade tailandesa. Foi incrível ter conseguido falar com pessoas de todas as comunidades, que, pronto, apesar da barreira linguística, conseguimos perceber tudo o que está a passar e perceber que realmente há muitos mundos e muitas realidades diferentes que se passam em Macau. Portanto, foi ótimo ter conseguido ter quase essa perspectiva de um pouco de tudo o que estava a passar, porque está o nosso trabalho e isso nos obrigava, não era? E através disso ir a eventos, desde eventos divertidos. Acho que assim uma das que me ficou na memória são sempre as icónicas conferências dos serviços de saúde de Macau. Eu lembro-me de uma em particular em que estava a ser discutida a inseminação artificial, estava a ser debatida se podia ser ou não. Eu lembro-me que em Macau só casais, efetivamente casados, é que podiam aceder a esse processo de forma a constituir família. E lembro-me de pôr a questão, mas então porquê é que mulheres solteiras não podem? E disse criar algum alvoroço. Bom,
que histórias destas assim há muitas. Eram perguntas que não eram bem recebidas, mas que era o nosso trabalho. Era o nosso trabalho, tínhamos que fazer essas perguntas. Sentiste muito esse embate com outra cultura diferente, com uma sociedade que eu considero conservadora? Não sei se tu vais concordar. É conservadora, pelo menos do nosso ponto de vista, tendo em conta os nossos valores, acho que não há outra forma de descrever. Mas também foi algo que eu tive que aprender, porque acho que qualquer pessoa ocidental, e não só os portugueses, que chegam a Macau, e não só, nós não podemos, pura e simplesmente, chegar lá e questionar tão abertamente, e entrar quase a matar, a fazer perguntas, e muito menos com quase este papel de nós é que sabemos melhor e vocês estão a fazer isto tudo errado. Isto não leva absolutamente a lado nenhum. Acho que, acima de tudo, é importante haver diálogo. Qual foi a história que tu mais gostaste de escrever? Podes-me perguntar antes qual é que foi a história que eu mais orgulho tenho de ter publicado? Sim. Não só por ter sido a última que eu escrevi, mas também pelo tema que foi... E por isso é que eu pedi para refazeres a pergunta, porque gostar, não gostei nada de escrever, que foi uma história sobre violência doméstica, que foi na altura em que um caso horrendo de uma mulher tinha sido violentamente atacada por um marido com óleo a ferver, e depois com ramificações terríveis também com a relação com o filho, porque ela tinha ficado altamente deformada. Isso levou-me a explorar a questão da vida doméstica, e no último trabalho que eu fiz para o ponto final. Portanto, eu trabalho com várias vertentes. Falei não só com uma advogada que tinha estado já ligada a vários processos de violência doméstica, também com uma assistente social / professora de serviço social, e falei também através desta professora, consegui chegar à fala com várias sobreviventes de violência doméstica, e encontrei-me com elas. Eram, se não estou em erro, três mulheres de várias idades, uma senhora já com uma idade mais avançada e uma senhora mais jovem, e uma mulher assim mais ou menos de meia idade. Encontrei-me com elas à noite e estivemos noite dentro com elas a contarem as histórias delas. Elas, por acaso, eram todas mulheres da China continental. E isso era também uma questão, porque o facto de elas estarem a ser vítimas de violência doméstica e não terem o estatuto de residente, mas elas tinham todas Blue Card, ou pelo menos a maior parte delas tinha Blue Card, e pronto, eu contei a história destas mulheres, e através da advogada também consegui saber a forma como é que o sistema funciona e, acima de tudo, como é que é possível haver tanta impunidade para principalmente os homens que são extremamente violentos com as suas mulheres. A violência doméstica em Macau durante muitos anos não foi crime público. Entretanto, a partir de 2016 passou a ser. Consideras, tendo em conta a tua experiência como repórter, que é um problema bastante escondido na sociedade? Sim, exato. Eu exploro isso também. Ou seja, eu publico essa história, portanto, nem um ano ou cerca de um ano depois da violência doméstica ter passado a ser um crime público em Macau, o que faz com que, se eu estou em minha casa e ouço os meus vizinhos a discutir e se percebo que a coisa está a ficar mesmo muito violenta, eu, como cidadão, tenho quase o dever de reportar à polícia. Ou seja, as autoridades não precisam que seja a própria vítima a dizer eu estou a ser vítima de um crime. Mas aí está o problema, isto foi-me dito pelas pessoas com quem eu falei para esta história, é que a sociedade chinesa ainda vive muito por um ditado que é muito português, que é entre marido e mulher não se mete a colher. Ok, também quero referir que estamos em 2024, eu fiz esta história em 2019, portanto 3 anos depois da lei do crime ter passado a ser público, 3 anos depois. Já saí de Macau há 5 anos, espero que entretanto as coisas tenham mudado, obviamente, mas pelo menos na altura em que eu estava a escrever esta história, como disse ainda há pouco, houve um próprio polícia que foi à casa de uma destas mulheres, lhe disse que ao ver que ela não tinha OBIR, ou seja, que não era residente de Macau, ou seja, só estava dependente do marido, lhe disse que se calhar era melhor ela repensar esta situação, que também existe muito entre a sociedade, que isto é algo que se está a passar entre aquela família, que não nos vamos envolver num assunto que não diz respeito à nossa própria família. Quais eram
os sítios que tu mais gostavas em Macau? Eu acho que são os restaurantes. Acho que das melhores memórias que me ficam em Macau é sem dúvida a comida. Eu costumava ir muitas vezes ao Cais 22, que era assim um restaurante de mariscos, tinha assim uma comida fabulosa e era mesmo num cais, e daqueles restaurantes assim mesmo que tu vias o cozinheiro com aqueles wok's gigantes em tronco nu e a suar quase para cima de comida, mas a comida era maravilhosa. A cultura de Macau é muito de partilhar comida. Ali na zona de Macau, Hong Kong, da província de Guangdong, há muita tradição da comida de partilha. Mesmo quando íamos sair até tarde, íamos depois à Taipa, havia assim um restaurante maravilhoso onde íamos todos comer. Acho que são mesmo essas memórias que ficam. Porquê é que decidiste sair de Macau? Eu penso que tu estiveste em Macau muito pouco tempo, quer dizer, pelo menos a comparar comigo, que eu tive 8 anos. Tu tiveste 2, 3 anos, mais ou menos? 2,5. 2,5. E porquê é que decidiste sair? Eu disse no início da conversa que a razão pela qual eu fui para Macau era para fazer o tal gap year, e nunca desisti da ideia de continuar a estudar. Ou seja, quando cheguei a Macau tinha apenas uma licenciatura em jornalismo, e a ideia de voltar a estudar sempre esteve lá. Portanto, ao fim de 2 anos decidi que pronto, Macau, que o capítulo de Macau se tinha encerrado para mim, pelo menos por enquanto, e pronto, isso aí para ir tirar o mestrado. A tua dissertação de mestrado é sobre os protestos de Hong Kong. Portanto, acabaste por sair de Macau com um tema de investigação, ou só apareceu muito depois? Fala-me um bocadinho sobre esse teu trabalho. Não, tive, acho que um dos maiores... Ou seja, saí de Macau em maio de 2019. Era um processo que obviamente já estava a ser pensado. Portanto, foi uma decisão que eu já tinha tomado, obviamente, há uns meses. Portanto, o processo também de candidaturas a universidades demoram. Isto para dizer que quando eu tomo a decisão de me ir embora e quando efetivamente começo a empacotar as malas para me ir embora, não fazíamos ideia que os protestos iam explodir da forma que explodiram em Hong Kong, e acho que vai ser para sempre um dos maiores arrependimentos da minha vida não ter ficado mais tempo em Macau para não cobrir, e não ter ficado, e sim, ter perdido essa oportunidade enquanto jornalista, ter podido ir para Hong Kong e ter vivenciado e presenciado e escrito histórias sobre aqueles protestos. Acabei por acompanhar muito de perto, não só porque tínhamos colegas que estavam aí quase todas as semanas para Hong Kong e estavam a fazer um trabalho absolutamente fantástico, a contar as histórias do que estava a passar tão perto. E sim, portanto, decidi que pelo menos queria que a minha tese de mestrado, eu estudei Ciência Política com uma especialização em Relações Internacionais, e soube que a minha tese teria que ser sobre os protestos de Hong Kong. Isso era certo. Uns meses, quando estava já a começar a decidir, ok, sei que quero escrever sobre Hong Kong e os protestos, mas pronto, preciso de perceber exatamente como e o quê. E uma noite sonhei, tive mesmo um sonho em que estava a escrever a tese, e na tese estava a analisar reportes de organizações, de ONGs como a Amnistia Internacional e Human Rights Watch, relatórios dessas organizações, e também a analisar as notícias, e foi assim que eu decidi que queria fazer uma análise. Portanto, acabei por fazer uma análise só dos artigos do The Guardian. Mais de um ano analisei a resposta chinesa do governo de Hong Kong aos protestos, ou seja, a forma como é que o governo chinês estava a responder perante a violência com que a própria polícia de Hong Kong estava a responder aos manifestantes. E a tua principal conclusão foi uma resposta agressiva, aliás, a história já mostrou que o que veio depois dessas manifestações foi muito, muito repressivo para com a sociedade de Hong Kong. A tua conclusão também foi essa? Sim, ou seja, a minha pergunta nunca foi se a polícia foi ou não agressiva. Isso foi um dado adquirido ao começar a investigação. O que eu queria perceber é como é que estava a ser justificado. Portanto, uma das premissas da minha tese é que o direito à manifestação é um direito que está protegido pelas Nações Unidas, tá? É um direito que está protegido na Carta Universal dos Direitos Humanos, o direito pacífico à manifestação. E foi exatamente assim que os protestos de Hong Kong começaram. Quanto é que queres andar na história, mas se nós nos lembrarmos, tudo isto começou
por causa de um casal de Hong Kong que viajou para Taiwan e o homem deste casal alegadamente assassinou a namorada em Taiwan e entretanto ele regressou para Hong Kong e como não existe acordo de extradição entre a China continental e Taiwan, Macau, Hong Kong, a China começou a usar este caso para puxar para a frente um acordo de extradição, mas toda a gente sabia que isto era apenas uma desculpa. O governo chinês usou muito este caso particular para puxar para a frente um acordo de extradição, mas obviamente que Hong Kong não queria nada que isto acontecesse, porque isto iria resultar em que, qualquer pessoa que dissesse ou fizesse algo que o Pequim discordasse poderia ser levado para a China continental e poderia ser julgado por crimes tais como contra a segurança nacional. Eles lá inventam as suas histórias. E, enquanto que em Hong Kong, pelo menos até 2019, e em Macau, o sistema judicial ainda se podia confiar no sistema judicial, ou seja, se tu fosses presente a um juiz, se fosse levado a tribunal, tu ainda podias confiar que ia ser julgado de forma imparcial, sim, obrigada. O mesmo não se pode dizer na China continental, que tem umas taxas de convicção estão perto dos 100%, em que tu muitas vezes nem sequer estás preso, não tens acesso à tua família, nem sequer tens acesso ao teu advogado. E por isso é que os protestos na verdade começaram por aí, porque os cidadãos de Hong Kong não queriam, mas começou como protestos pacíficos, a polícia começou a responder com gás pimenta, começou a responder com bastante violência e foi uma bola de neve. Obviamente também não podemos falar nos protestos de 2019 de forma isolada, isto já remonta a 2014, durante a Revolução dos Guarda-Chuva Amarelos, em que uma história fabulosa, durante 79 dias os manifestantes ocuparam a Central, que é o distrito financeiro de Hong Kong. E em 2019 a coisa volta a explodir. Os manifestantes foram exigindo cada vez mais, porque começaram a ser recebidos com violência, começaram a pedir que a polícia, que houvesse um inquérito imparcial, começaram depois também a fazer um pedido que já vem desde há muito tempo, que existe também em Macau, cada vez menos vozes o pedem, que haja um sufrágio universal do chefe do executivo, que é o equivalente a um primeiro-ministro, digamos assim, de Hong Kong e Macau, coisa que nunca houve e que, sinceramente, nunca haverá. Nem sequer no tempo das respectivas administrações inglesa e portuguesa. É algo a que as populações não estão habituadas mas apesar disso há um desejo de eleger democraticamente o chefe do executivo, mas entretanto as coisas mudaram bastante. Sim, e foi tudo cada vez pior depois. Claro, todos nós nos lembramos o que é que aconteceu no início de 2020, portanto os protestos começam em finais de maio de 2019 e prolongam-se até ao final do ano e depois, claro, começa a pandemia. A partir daí o governo de Hong Kong tem efetivamente uma razão legítima para proibir as manifestações, coisa que até esse momento não se atreveu, e estamos a falar de manifestações que durante metade de um ano estavam a acontecer todos os fins de semana, era uma coisa absolutamente incrível. Acho que no seu pico chegaram a estar 2 milhões de habitantes, 2 milhões de pessoas de Hong Kong a manifestar-se nas ruas. E Hong Kong tem uma população de 7 milhões de habitantes, portanto estamos a falar não é coisa pouca. E é durante esta altura que o governo chinês aproveita e faz aprovar a Lei da Segurança Nacional, que na verdade conjuga todos os piores medos que podíamos ter até então e mais alguns. E é durante essa altura que se dá a viragem, não só em Hong Kong como também em Macau. Começamos a assistir a coisas absolutamente... Enquanto jornalista, acho que havia muitas coisas que nós já nos apercebíamos, mas que não eram tão... que se calhar eram mais latentes, que não eram tão óbvias, mas que com esta lei da Segurança Nacional ter sido aprovada, também vem dar uma grande viragem ao facto de os membros da Assembleia Legislativa, portanto quem se quer candidatar a ser deputado à Assembleia Legislativa tem que ter também que fazer um juramento e... Exato. E tem que ser considerado patriota, apesar de ser muito vago a definição do patriota, não é? Claro, e é assim que... A verdade é que é assim que as coisas funcionam, é tudo tão vago, mas é assim que sistemas autoritários funcionam. Seja uma China, seja uma Rússia, as coisas têm que ser suficientemente vagas para podermos apanhar quem quisermos e como quisermos. E aí está, tanto em Hong Kong como em Macau, o resquício de democracia que ainda podia haver, porque dentro da Assembleia Legislativa
havia 3 modalidades de deputados. Havia os que eram nomeados pelo chefe do Executivo, havia os que eram nomeados de forma indireta e havia somente 33, não estou em erro, que eram efetivamente eleitos por sufrágio direto. Exato, por voto popular. Isso deixou de existir, portanto, o resquício de democracia que existia e que se conseguiu conquistar, porque realmente levantaste um ponto bastante importante, a democracia também não existia durante as administrações portuguesas e inglesas, mas houve uma promessa durante a transição que seria que a China iria deixar que Hong Kong e Macau caminhassem em direção a uma democracia, e viveu-se o sonho durante cerca de 2 décadas, que realmente estávamos a caminhar para lá, mas depois chegámos a 2019 e acho que levámos todos um balde de água fria quando percebemos que não ia ser nada assim. No caso de Macau, houve uma revisão da lei eleitoral em 2012, em que houve um aumento de deputados pela via direta, ou seja, o sistema tripartido nunca deixou de existir, mas havia sempre a esperança de que houvesse menos deputados nomeados e mais deputados eleitos pela população, o que nunca aconteceu. E, aliás, agora todos eles são, de certa maneira, sujeitos a um exame prévio quanto ao respeito pela China, não é? Pergunto-te se tiveste alguns momentos difíceis como jornalista, ao nível da liberdade de imprensa, de expressão, ou até desafios em termos de trabalho com a tradução, de certo terás tido muitos, tal como eu. Mas algum que tu queiras destacar? Sim. Ser jornalista em Macau é muitas vezes ir a conferências de imprensa ou a eventos só porque vai estar lá alguém que é um chefe de um departamento ou equivalente aos nossos ministros e esperar que alguma coisa saia de lá. E estava uma vez penso que era a diretora do departamento de Educação e Juventude, a DSEG. Lembro-me do... Direção dos Serviços de Educação e Juventude. E se não estou a errar, era mesmo a diretora. Portanto, seria o equivalente a uma ministra da Educação em Portugal. Houve aquela conferência de imprensa, era uma coisa absolutamente inócua. Mas a senhora, a dada altura, diz qualquer coisa como a homossexualidade ter que ser... ou seja, os alunos que são homossexuais tinham que ser presentes a um médico porque isso tinha que ser comprovado, algo assim de género. Portanto, pôr em causa, ou seja, voltamos ao século passado, em que a homossexualidade ainda é tida como uma doença e tem que ser testada por um médico, que uma pessoa efetivamente é homossexual. É claro que surgiu ali uma confusão. A senhora estava a falar em chinês e havia uma tradutora. E conhecia, já me tinha cruzado várias vezes com esta tradutora em particular, lembro-me, e sinceramente era uma das melhores tradutoras que podia, com nós nos tocámos em Macau. Porque às vezes temos muitas dúvidas daquilo que nos está a ser traduzido, não é? Sim, porque está a ser mal traduzido. A verdade é essa. O nível de português de muitos dos tradutores do governo era muito, muito fraco. E com certeza que houve casos em que, efetivamente, as coisas foram mal traduzidas, e sempre que esse era o caso, obviamente, eram feitas as devidas correções, mas digo-te com toda a confiança que não era o caso, porque, como eu digo, esta tradutora, não me lembro do nome dela, mas não a vou mencionar agora, já a conhecia e ela era uma das melhores tradutoras que o governo tinha. Eles tentaram tirar muito a culpa para cima da tradutora, e aquilo criou assim uma questão. Porque depois a senhora tentou dizer que, tal correspondente à nossa Ministra da Educação, tentou dizer que ela não estava a referir a uma sexualidade, mas sim a disforia de género, ou seja, pessoas que não se identificam com a identidade de género que lhes foi atribuída à nascença, precisam elas também de ser presentes a um médico, que também é altamente questionável e nada correto. As pessoas têm o direito de se identificarem com o género que querem. E a propósito disso, eu comecei a realizar um trabalho sobre a questão da homossexualidade em Macau, principalmente nas escolas, e esse trabalho passou por tentar encontrar um psicólogo em Macau que, por isso, simplesmente fosse capaz de comentar estas declarações desta senhora, de que a homossexualidade é uma doença, que a homossexualidade tem que ser... que uma criança que diga que é homossexual tem que ser encaminhada para uma escola. E liguei a todos os psicólogos que pude encontrar em Macau e mais alguns. E tive uma psicóloga portuguesa a dizer-me que sim, que isso era absolutamente horrível e horrendo, que
que uma diretora responsável pela educação das nossas crianças esteja a dizer uma coisa destas, mas não posso falar não posso dar as minhas declarações e recuso-me a falar porque nunca sabe o dia da manhã e eu amanhã posso querer ir trabalhar para o governo. E tive que ir até Hong Kong para conseguir encontrar alguém que fosse capaz de comentar. A sociedade é pequena, fomenta esse tipo de... As pessoas não falam, têm medo de falar porque um dia podem vir a trabalhar sobretudo para o governo, ou seja, a opinião pública é muito influenciada, ou por causa disso, influência não é a palavra certa, mas é muito limitada por causa disso. O que acabou por acontecer era quando o nosso círculo, nós enquanto jornalistas, quando queríamos, obviamente que precisávamos muito falar sempre com analistas e comentadores políticos, e o que acabou por acontecer é que o nosso círculo de vozes estava a ficar cada vez mais pequeno, não só porque as pessoas acabavam por abandonar Macau, ou porque efetivamente começaram a ter medo de represálias. Ou podem um dia querer ir trabalhar para o governo e a verdade é que o governo de Macau, por isso simplesmente não aceita que tu algum dia tenhas dito algo contra deste género, mas que não aceita. E, portanto, percebo que quem queira... esta psicóloga portuguesa com quem eu falei, que quem queira fazer vida em Macau, principalmente depois, após 2019, teve que fazer... Acho que é um compromisso que se tem que fazer com si próprio e perceber que neste momento aquilo que se faz em Macau... Sim, faltam vozes, falta a crítica, mas eu percebo que quem tenha ficado, que tenha tomado essa decisão. Não critico as decisões que cada um faz em relação à sua vida. O que é que Macau te deu em tão pouco tempo? É engraçado, tu achas que foi pouco tempo? Se calhar 2 anos não é suficiente para viver tudo o que Macau tem para oferecer, mas... Eu digo isto porque há gente que passa lá uma vida, porque as pessoas vão ficando, é algo comum em Macau, as pessoas vão ficando, também há muita gente que fica pouco tempo, 6 meses, 1 ano. Tu Sim, tens a percepção que foi mais tempo? Tenho colegas que ficaram menos tempo que eu, que chegaram ao jornal depois de mim e que se foram embora ainda antes de mim. Mas sim, pronto, questões temporais à parte. Estou muito grata, acho que Macau é um sítio muito pequenino e a verdade é que cheguei a Macau com pouco ou nenhuma experiência profissional. Eu fui para Macau e fui aprender a ser jornalista. E ter tido a oportunidade de aprender a ser jornalista num ambiente tão desafiante por tudo o que traz, por todas as limitações que existem, e não só das barreiras linguísticas que já falámos, muitas vezes querer ter as histórias e por não conseguir, por muito boa vontade que houvesse de outra pessoa, mas por isso simplesmente não temos uma língua em comum. E as pessoas não falam. É muito difícil alguém da comunidade chinesa falar abertamente. Sim. Se calhar também... Não, vamos só por aí, sim. Consegui... A última história que eu fiz sobre a violência doméstica foi com mulheres chinesas, portanto, da China continental. E admiro muito a coragem que elas... E agradeço-lhes também muito a confiança que elas tiveram. Esta jovem jornalista que passou ali uma noite com elas e elas contaram umas histórias dela por via de uma tradutora. Agradeço-me muito a confiança que elas deram. Mas foram essas histórias. Foi a história da homossexualidade e de ter conseguido expor um pouco. Voltar ao que já falámos também antes, de pelo menos começar uma conversa. Questionar, será que isto está certo? Ou será que... Sim. Macau tornou-se meio sufocante para ti, porque demasiado pequeno para aquilo que tu já querias. Não digo sufocante. Não, também não gosto de pensar que saí de Macau com essa... Não gosto de sair de sítios e a mal, digamos assim. Sim. Acho que sim, comecei a sentir muito que as vozes estavam a ser muito repetitivas, porque se tornou difícil
pelo menos para o tipo de jornalismo que eu queria fazer, queria continuar a fazer, estava-se a tornar realmente muito difícil continuar a ter pelo menos vozes novas ou manter as poucas que ainda tínhamos de crítica. E não é crítica só, obviamente não é criticar por criticar, mas tem sempre que haver dois lados de uma história e isso aos poucos foi deixando de existir, mas no final de contas foi uma decisão pessoal, não tenho mágoa nenhuma com Macau. Vives atualmente em Bruxelas, tu terminaste entretanto o teu mestrado há algum tempo, penso que estás neste momento a fazer também um podcast. Que diferenças é que podes apontar entre a tua vida aí em Bruxelas e a vida que tiveste em Macau? São cidades diferentes, claro, as experiências são diferentes entre si. Oi, nada a ver. Para já o tipo de trabalho que eu estou a fazer é completamente diferente. Se tens razão, eu também tenho um podcast. Eu estou a trabalhar para um think tank, Friends of Europe, e lançámos no ano passado. Olha, está agora a fazer um ano no final de outubro. Policy Voices é um podcast semanal de entrevista em que analisamos assuntos europeus, mas também de interesse mundial. Mas acima de tudo o meu trabalho virou-se muito mais para a área da comunicação, da assessoria de imprensa, etc. Portanto, a natureza do trabalho é muito diferente, mas é diferente. A minha vida em Bruxelas, a minha vida em Macau não tem nada a ver uma com a outra. Acho que se calhar era mais fácil tentar encontrar pontos comuns e... É uma vida, consegues ter esse espaço pessoal que se calhar em Macau não tinhas. Sim, em Macau, ser jornalista em Macau, não há esta coisa do trabalho das 9 às 5, não existe. Tu vais para a redação e sais, olha, quando o jornal estiver fechado, sais. Há dias que corre bem, há dias... E vais jantar e dormes. Sim, era muito isso, era chegar a casa e comer qualquer coisa e dormir. O meu recorde, por acaso é engraçado, foi um dia em que eu cheguei mais cedo. Nós, por acaso, os jornalistas em Macau, ia trabalhar um bocadinho tarde. Eu entrei mais cedo na redação, um dia que entrei tipo às 10 da manhã. Foi um dia em que foi anunciada uma nova presidente do Instituto Cultural. O Instituto Cultural estava a mudar de presidentes cada X meses. E como isso aconteceu à meia da tarde e como os meus colegas estavam todos ocupados com as histórias deles e eu, como já tinha despachado a minha, fiquei eu com a última história. Resultado, saí tipo às 3, 4 da manhã, fiz tipo 16 horas de redação nesse dia. Mas isso é que é também ser jornalista, é estas coisas que querem estar às 3 da tarde e tu pegares nelas e de repente consegues estar, quando dás por ti, estás a falar com a futura presidente do Instituto Cultural e foi a primeira e única vez em que eu consegui ter ao telefone. Portanto, o jornalismo está posto de parte para ti, nesta fase? Eu gosto muito de fazer os podcasts porque ainda consigo ir buscar um pouquinho disso. Não digo que sou jornalista porque não sou. O podcast que eu tenho é muito de comentário e de análise, mas estou muito, muito, muito contente por ainda conseguir ter um trabalho onde ainda consigo explorar essa veia. Nunca disse. A ideia também nunca foi sair do jornalismo. O meu objetivo quando acabei de estudar foi sempre voltar, mas acho que nunca me apercebi que quando sais é muito difícil depois voltar. Não está de todo posto de parte, mas se calhar não naqueles moldes de Macau de trabalhar 10 a 12 horas por dia.